Olá, minhas amigas, povo abençoado do Senhor, que a graça, a paz e a misericórdia do Altíssimo sejam multiplicados para todos nós. É com muita alegria e dando graças ao Pai Celestial pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui falando da palavra dEle, do amor dEle para as nossas vidas. É com grande alegria que nós vamos aqui, no poder e na presença do Espírito do Eterno, fazer mais um vídeo, trazer uma mensagem, e que essa mensagem ela possa trazer mudança, primeiro para a minha vida e para a vida de todos aqueles que quiserem aceitar a palavra do Eterno. Nós vamos falar da mensagem contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 37 e 38, e diz assim a santa palavra do Senhor, e está escrito: E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Povo abençoado do Eterno, Jesus, nessa circunstância, ele estava rodeado dos seus discípulos, de uma grande multidão. Estava ali os escribas, os saduceus, os fariseus. E os escribas, fariseus e saduceus estavam junto com Jesus, mas por inveja e com o propósito somente de acusar o Senhor Jesus, de puxar o tapete de Cristo, de obstruir a obra e denigrir a imagem e o nome de Cristo Jesus. E eles começam ali naquela circunstância a fazer uma pergunta para Cristo Jesus: por que é que nós, os fariseus, os discípulos de João, todos esses jejuam e os seus discípulos não jejuam? E Jesus ali traz a resposta para eles: podeis vós jejuar, fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com ele? Mas logo após Jesus falar sobre isso, Jesus vai trazer um ensino pedagógico, e ele usa ali duas parábolas com o mesmo sentido, e eu quero falar apenas de uma dessas parábolas, que está contida, como eu falei: ninguém põe um vinho novo em odres velhos, porque de outra sorte o vinho novo romperá, e os odres velhos entornar-se-ão e se estragarão. Mas o vinho novo, ele deve ser posto em odres novos, e ambos justamente se conservarão. Então Jesus pega essa ilustração, essa parábola, para trazer um ensinamento para os escribas, os fariseus, os saduceus, os seus discípulos e todas as pessoas que estavam ali ao redor. E Jesus usa dois elementos nessa parábola, que são os odres e o vinho novo, o vinho. Então, para que a gente entenda o que Jesus quer dizer, para que a gente entenda a mente de Cristo, vamos primeiro procurar saber o que é um odre. O que é um odre? O odre, meus amados, era um recipiente muito usado pelos nômades no deserto, muito usado pelos beduínos no deserto, notadamente aqueles que andavam mais próximo ao Monte Sinai. E esse odre, ele era feito de pele de animais, geralmente era cabritos. Pegava aquelas cabras, aqueles cabritozinhos, né, pequenos, até de 1 ano. E o que era que eles faziam? Eles pegavam os cabritos, eles matavam, degolavam, porque o costume daquela época era esse, tiravam as suas carnes, tiravam tudo,
para comer, para o seu sustento. E daquela pele eles iam limpar, iam purificar, iam curtir. Eles pegavam aquele cabrito, as 4 pernas, pegavam as 2 juntas, tirava os cascos e amarravam a corda em 2. A mesma coisa fazia na outra, tirava os cascos e amarrava. Colocavam a corda de um para outro. No lugar onde era a cabeça que eles degolavam, eles faziam ali o recipiente onde seria a boca e amarrava e vedava hermeticamente para que não saísse nenhum ar. E com aquela corda eles penduravam. Aquele odre era pendurado no pescoço, eles levavam aqueles odres para todos os lugares que eles iam. E eles faziam isso com um propósito. E qual era o propósito? Se eles quisessem levar água, ou às vezes até vinho também, no que a gente chama hoje de moringa, numa coisa de barro, num recipiente de barro, aquele recipiente ele poderia cair, se quebrar, e o líquido mais precioso, a coisa mais preciosa que se tem no deserto, que é a água, aquilo ali ia acabar. E eles iam passar necessidade. Então, os odres, ele é preparado para isso. Era com essa finalidade, né? E Jesus, e ele tinha outras finalidades também. Vocês imaginem que os beduínos e os nômades, eles viviam num deserto escaldante. Num deserto onde a temperatura pelo dia dá mais de 40 graus. Se você for levar água ou qualquer líquido, num lugar onde a temperatura está acima de 40 graus, o sol, quando bater naquele recipiente, vai também elevar sobremaneira a temperatura daquele líquido, daquela água. Mas os odres feitos nos couros dos cabritos, das peles de animais, eles tinham, né, essa característica de manter aquele líquido bem friinho, mesmo que o deserto estivesse dando uma temperatura acima de 40 graus. Então, diversas eram as finalidades e as funções de se levar líquidos dentro dos odres. E Jesus, conhecendo muito bem a vida dos nômades, dos beduínos e do povo do Eterno que andava viajando para um lado e para outro, Jesus, querendo trazer um ensinamento novo naquela circunstância, Jesus também pega essa mesma questão dos odres. E Jesus faz uma parábola dizendo, olha, ninguém vai pegar um vinho novo e colocar dentro de um odre velho. O vinho novo, ele é para ser colocado dentro de um odre novo. Porque se colocar dentro de um velho, ele vai se romper. Jesus estava falando de algo que todos eles sabiam, entendiam. Quando se vai fazer vinho, quando se fazia um vinho novo, e se queria levar para qualquer lugar, ou queria levar para o deserto, esse vinho novo, ele sempre era colocado dentro de odres novos. Por quê? Porque quando se coloca o vinho novo, esse vinho, ele, por ser novo, ele vai passar por um processo de fermentação. E quando ele começa a fermentar, ele cria gases. E esses gases, eles vão dilatar. E quando dilata, se for num odre novo, ainda tem nesse odre capacidade de crescer, capacidade elástica. Então, esse não vai estourar. Por isso que vinho novo se coloca em odres novos. Mas se a gente colocar vinho novo, não fermentado ainda, nenhum odre velho que já perdeu a sua capacidade de armazenamento, de elasticidade, melhor dizendo, quando ele fermentar, quando ele se expandir, quando aqueles gases tiverem uma expansão, certamente vai romper aqueles odres e vai se perder tanto os odres
como o líquido que está lá dentro. E Jesus faz uma parábola ali, usando coisas que todo mundo conhecia e sabia por que fazia. Mas o que era que Jesus estava querendo dizer com isso? O que Jesus, meus amados e minhas amadas, estava querendo dizer era que a mensagem dele viria como uma coisa nova, uma novidade de vida, uma coisa que iria impactar a mente daquele povo e certamente somente as mentes abertas que estavam aptas a receber aquela novidade é que iria ter condições de absorver os ensinamentos de Cristo. Cristo estava trazendo uma nova mensagem, e essa nova mensagem, ela não ia caber dentro daquelas mentes engessadas, a mente dos fariseus, a mente dos escribas, dos saduceus, que era como se fosse mente de odres velhos, aí já tinham elasticido até o máximo, não tinha mais como trazer um vinho novo para mudar a mente deles que estavam engessadas. Isso aconteceu na vida deles e acontece também no nosso dia a dia. Eles não tinham condições de assimilar esse novo ensinamento de Cristo, essa nova mensagem. Amados, todos nós sabemos que todas as vezes que nós vivemos somente do mesmo jeitinho, em qualquer que seja a circunstância da nossa vida, às vezes numa empresa, às vezes na igreja, às vezes até dentro da nossa própria família, a gente está naquela mesmice, aquela coisa, né? Acostumado a viver só daquele jeito. E todas as vezes que se tem necessidade de trazer um vinho novo, vai causar um impacto na mente de todo mundo. Tem coisas que são necessárias para que se traga para dentro das empresas. Quando um patrão quer mudar alguma coisa dentro da empresa, ele traz um vinho novo. Mas às vezes os funcionários, eles não abrem a mente para essa novidade. Dentro das igrejas são a mesma coisa, é a mesma coisa. Às vezes há uma necessidade de mudança, há necessidade de uma nova mente ali, sabe? Ser gerada. Aqueles conceitos velhos às vezes já não servem mais. E é preciso que se traga uma novidade de vida. Mas quando se traz essa novidade de vida, na mente de muitas pessoas não são aceitas. Por quê? Porque vai contrariar interesses. E outros não têm a mente aberta. É como se fosse um odre velho para que assimile essa novidade. As pessoas têm o costume de dizer que time que está ganhando não se mexe. Não é o que diz no mundo? Mas time que está ganhando tem que se mexer. Porque a partida só termina quando o juiz apita no fim. E no decorrer daquela partida, mesmo que eu tenha um time que com aqueles 11 jogadores eles estejam vencendo, mas no decorrer daquela partida eu posso precisar de fazer alguma mudança, alguma alteração, trazer um vinho novo para aquela circunstância. Então Jesus estava trazendo uma mensagem que iria impactar a vida de muitos. E a maioria das pessoas que eram tidas como os odres velhos, com as mentes cauterizadas, com as mentes gessadas, não iria aceitar de maneira nenhuma aquela nova mensagem de amor, de misericórdia, de poder que estava sendo pregada ali. Para que a gente possa entender o que é esse vinho novo e o vinho velho, a gente tem que entender que as pessoas daquela época, o povo de Israel, eles viviam basicamente pela Torá, pelas leis, pelos rituais. Quando a gente pega
o livro de Levítico, que é o livro da lei, nós vamos encontrar lá várias passagens, tudo que se refere à lei está lá no livro de Levíticos. E você vai encontrar lá, olho por olho, dente por dente. Era assim que funcionava naquela circunstância. Era o tome lá da cá. Era aquilo que você fizer, o agravo que você fizer, você vai ter que pagar do mesmo jeito que você fez o agravo. As pessoas estavam acostumadas e viviam dessa lei, viviam com essa cultura. De repente chega um homem com uma mensagem nova, que iria transformar toda a humanidade, está trazendo um vinho novo, e aqueles outros velhos não podiam suportar. A gente vai para Levítico capítulo 24, está lá toda a maneira de como o povo de Israel proceder. Agora chega um homem trazendo uma mensagem completamente diferente, uma mensagem nova, mas um homem que trazia uma mensagem com autoridade. Ele falava e aquilo se cumpria. Um homem que dizia levanta e o paralítico se levantava. Um homem que impunha a mão, o cego via. Um homem que curava. Um homem que fazia as coisas acontecer e não caía nenhuma palavra dele por terra. Tudo que ele falava se cumpria, e isso era causa de inveja dos escribas, porque estavam com a mente também cauterizada, ali engessada. Não queria aceitar aquela mudança, aquela mensagem nova, aquele vinho de alegria, aquele vinho novo, aquele vinho de poder, aquela coisa que iria modificar a mente de toda a humanidade a partir da vinda de Jesus aqui na terra. Eles só queriam viver pela lei, pelos rituais. Levítico 24, é olho por olho, dente por dente. Você fez, vai pagar do mesmo jeito. Você bateu em mim, você vai receber do mesmo jeito. Você me feriu, você vai ser ferida também. E Jesus agora traz uma coisa diferente. Quando a gente pega o livro de Mateus, no capítulo 5, nós sabemos que o Sermão da Montanha, ele é explicitado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E Jesus, nesse Sermão da Montanha, que é uma maravilha de se ler, de se reler. A gente chega agora, Jesus traz uma... Só para vocês entenderem que vinho novo era esse, que mudança Jesus queria. Enquanto os fariseus e os saduceus queriam viver pela lei, pelos rituais, olho por olho, dente por dente, se você fizer eu vou me vingar. Do jeito que você fizer comigo, eu vou fazer com você. Aí chega um homem agora com uma mensagem diferente. Chega no versículo 21 de Mateus 5. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ó, isso foi lá. Mas agora tem que ser diferente. E eles não queriam aceitar. Não matarás. Mas qualquer que matar, seja um réu de juízo. Chega no 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerá adultério. E Jesus começa a falar sobre adultério e começa a falar sobre o divórcio agora de uma maneira diferente. Chega no versículo 33, aí Jesus continua dizendo, ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, Jesus estava trazendo uma mensagem nova, uma mensagem permeada agora de misericórdia, de amor, de graça, esse vinho novo que o cristão tem que viver. Quando chega no versículo 38, né, que lá está lá em Levítico, olho por olho, dente por dente, Jesus traz um vinho novo agora, dizendo, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe a outra também. Veja que mensagem poderosa de misericórdia, de amor, de renúncia, de humildade. Jesus estava trazendo agora
um conceito diferente para aquele povo, e aquele povo, por conta da mente deles engessada, não tinham condição de absorver esse vinho novo, porque o odre era velho. Jesus continua dizendo no versículo 43 de Mateus 5, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Isso era o que tinha lá em Levítico. Não, se você é o meu próximo, se você é meu amigo, eu vou lhe amar. Mas se você é meu inimigo, eu vou lhe odiar. Eu vou lhe considerar como inimigo. E Jesus agora está trazendo um vinho novo. Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse era o vinho novo, essa era a mensagem poderosa de misericórdia, de amor, que Cristo estava trazendo ali para as pessoas. É essa mensagem que Cristo quer que a gente viva. Não existe cristianismo sem misericórdia. Não existe cristianismo sem amor. Se dizemos que somos cristãos, a nossa marca é o amor. Mas não é um amor falado da boca para fora, como muita gente anda dizendo por aí. Eu amo meu irmão, eu amo minha irmã, mas é só da boca para fora, porque da boca para fora qualquer um pode dizer. É a mesma coisa de quando os cristãos disseram, não, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, mas não sente absolutamente amor nenhum, não sente a presença, não cumpre a sua vontade, é tudo da boca para fora. Quando a gente ama, o amor, ele não só é expressado quando nós falamos, meus irmãos. O amor, ele é expressado no semblante dos nossos olhos, no nosso sorriso. O amor, ele é expressado nas nossas atitudes, principalmente nas nossas atitudes. Não adianta vou falar de mim, que do exemplo ruim eu me coloco, não adianta eu querer dizer que amo os meus irmãos, que amo os que me aborrecem, que amo os meus amigos. Eu falo isso da boca para fora, mas o meu interior, eu não sinto esse amor, eu não expresso esse amor com as minhas atitudes. Então esse era o novo conceito, esse era o novo vinho, era o vinho novo. Não é fácil as pessoas viviam somente da lei, de repente chega Cristo e diz, renuncie a si mesmo e ame fazer a vontade do Criador. Pensa que é fácil? Viver uma vida de renúncia. Ama o teu Deus acima de todas as coisas. Até aí a gente pode até dizer que ama. Mas para amar o próximo como a nós mesmos, é muito difícil. Tem muita gente vivendo a hipocrisia, sendo hipócrita. Dizendo que ama, que tem amor no coração, mas na realidade vive de maneira diferente. E eu não estou aqui julgando ninguém, porque se for começar o julgamento, talvez eu seja o pior de todos. Se não fosse a misericórdia, o amor, a graça desse Deus maravilhoso. Mas nós precisamos ter atitudes, nós precisamos mudar de mente, deixar que esse vinho novo, sabe, ele transforme as nossas vidas, transforme as nossas mentes. Os odres, somente os odres novos,
é que são capazes de suportar esse vinho novo. Porque tem muita gente, eu não quero fazer julgamento de ninguém, porque eu sou o primeiro, que está na presença, diz que está na presença, mas está na igreja de Cristo há tanto tempo, e você vai olhar para a vida, não tem mudança de vida nenhuma. São 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja do Senhor, odiando, fofocando, falando mal, não tem mudança de vida alguma. E eu preciso dessa mudança. E você? Nós precisamos desse vinho novo. Precisamos ser odres novos. Mas eu quero dizer que tem dois tipos de odres velhos. Tem um tipo de odres velhos que são como os escribas, os fariseus, os saduceus, que não aceitavam de maneira nenhuma a mudança que Jesus queria que acontecesse na mente de cada um deles, como Jesus quer que aconteça na minha, eu não sei na sua. Mas tem outro tipo de odre, que quando eu estava lendo a palavra, eu achei a palavra odre, eu só encontrei na minha Bíblia em 4 passagens. E numa dessas passagens eu fiquei maravilhada, porque foi no Salmo 119, 83. O Salmo 119, 83 está escrito: veja o que o salmista escreveu. Pois eu fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos seus estatutos. E eu fiquei aqui imaginando e fui fazer uma pesquisa. Por que odres na fumaça? O que foi que esse salmista quis dizer? E tem coisas que para a gente entender da palavra de Deus, a gente tem que pedir orientação do Espírito Santo, a gente tem que pesquisar com as pessoas que já sabem, tem que buscar conhecimento, mas acima de tudo, conhecimento que vem do alto. Às vezes a gente descobre coisas para entender a palavra do Senhor por conta da cultura como aquele povo vivia. Então é preciso que a gente estude para que a gente entenda a palavra de Deus e o que Deus quer dizer. Porque se Jesus tivesse feito aquela parábola de vinho novo em odre novo e as pessoas não tivessem conhecimento, eles não iriam entender o que Jesus estava querendo dizer. Então quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei maravilhado, porque diz: olha, pois eu fiquei como odre na fumaça, mas não esqueci dos seus estatutos, da tua lei. O que foi que o salmista queria dizer? Amados, os nômades, os beduínos, as pessoas que viajavam muito pelos desertos, que faziam os odres, como eu já expliquei aqui, e todo odre novo, um dia vai ficar velho. Mas as pessoas daquela região e daquela época, eles tinham o costume de valorizar todo o trabalho dele, todo o esforço dele, e tinham o costume de valorizar todas as coisas antigas e velhas. Hoje, na nossa sociedade, na nossa cultura, que é uma cultura consumista, que as coisas são feitas para que você descarte, vai ficando velha, você vai jogando fora, não serve mais. A gente não dá valor a nada que é velho, a verdade é essa. Está aí essa pandemia aí mostrando isso. Se tiver um novo e um velho, e só um respirador, adivinha para quem vai ficar? O velho vai sobrar. Mas as pessoas daquela época não, os beduínos não, eles davam valor às coisas antigas, às coisas velhas. E quando os odres novos ficavam velhos, o que era que eles faziam? Vamos entender um pouco da cultura daquele povo. Quem vive no deserto,
quando chega a noite, a temperatura baixa bruscamente, e no deserto tem as feras, tem insetos, tem répteis, tem cobras. E se nós estivermos num lugar desse, ou numa floresta, ou numa selva, você pode ter certeza que a única coisa que vai lhe proteger, que vai lhe defender naquela circunstância, é o fogo. As pessoas têm que aprender a fazer fogo quando estão no deserto, quando estiver numa floresta, porque à noite, quando as feras da terra saem para caçar, saem para comer, a única coisa que elas temem é o fogo. Então os nômades, os beduínos, quando chegava a noite, a primeira coisa que eles iam fazer era acender uma fogueira fora da sua tenda ou dentro da sua tenda, dependendo de como fosse feita a tenda deles. Aquele fogo ali serviria para espantar os insetos, os mosquitos, as cobras, e nenhum animal, nenhuma besta da terra, eles encostam no lugar onde tem fogo. Serviria também tanto para aquecer como para trazer proteção. E os beduínos, os nômades, por valorizarem as coisas antigas e velhas, quando os outros estavam velhos, eles não jogavam nada fora, eles penduravam os odres velhos dentro das tendas. Aqueles odres velhos ficavam o tempo todo recebendo ali o calor da fogueira, também a fumaça que serviria como uma espécie de proteção, de conservação. E eles guardavam aqueles odres velhos que era feito de pele de cabra, de cabrito. Para quê? Para que quando tivesse uma necessidade de se fazer um remendo numa tenda, quando se tivesse uma necessidade de fazer um remendo numa sandália, eles iam lá, aparavam parte daquele couro, daquele ouro velho e iam aproveitar. Eles davam valores às coisas antigas, às coisas velhas. Então, com esse conhecimento que nós temos agora, nós podemos entender o que o salmista quis dizer aqui. Pois eu fiquei como odre na fumaça, mas não esqueci dos seus estatutos. O que o salmista estava dizendo aqui era que ele, que quando escreveu isso, certamente já era um homem bem velho, muito embora ele fosse abandonado por muitos, muito embora por conta da sua idade, da sua velhice, ele fosse desprezado, ele fosse esquecido, ele podia ser esquecido por qualquer coisa, mas ele jamais iria esquecer da palavra de Deus. Foi isso que o salmista quis dizer. Não estão me considerando mais, não me dão mais por nada, porque eu sou velho, eu sou idoso, eu já não sirvo mais para nada. Mas ainda que eu seja como esse odre velho, que está lá só recebendo calor e fumaça, eu todavia nunca me esquecerei da palavra do Senhor. É nela que eu busco o meu refrigério, é nela que eu busco a minha vida. E quando nós não esquecemos de Deus, Deus tem uma palavra profética. As pessoas podem esquecer de você, as pessoas podem não te darem por nada, as pessoas podem não fazer caso nenhum mais de você, mas se você não esquecer do teu Deus, quanto mais Deus vai fazer por você. O livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do teu ventre? Mas, ainda que esta mulher esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Tem odre velho que tem valor. Se você está se sentindo abandonado, abandonada,
por conta da tua idade, por conta de acharem que você não tem mais necessidade, que você não serve mais para nada, continua amando a palavra do teu Deus, porque o teu Deus, ele te ama, ele nunca vai esquecer de você. Quando Deus diz, eu tenho o teu nome gravado na palma da tua mão, isso aqui não é uma coisa literal. Deus não está com o nome gravado de todo mundo na palma da mão. Deus só está dizendo aqui que jamais ele vai esquecer de você. É como aquela colinha que você botava. Eu sei que você botava quando era estudante. Aquela colinha na mão, para não esquecer, né? Mas Deus, ele jamais vai esquecer. Quando ele diz, olha, os teus muros estão continuamente diante de mim, Deus está dizendo que ele me conhece. Ele lhe conhece, ele conhece a sua estrutura. Se você tem um muro, significa dizer que você tem um limite. Mas quando você não pode passar desse limite, ele te dá forças, ele é contigo. Você vai até onde o teu limite chega, mas fora do teu limite, a presença de Deus que está dentro de você vai lhe impactar, vai trazer coisas novas e você vai conquistar coisas grandes do Senhor. Era essa a mensagem que Jesus Cristo queria trazer para aquele povo. Esse vinho novo, que é colocado em odre novo, ou seja, pessoas têm que ter a mente aberta para receber a novidade do Senhor. No mundo de hoje, nós temos que estar com a nossa mente aberta para as mudanças. As mudanças estão acontecendo a todo instante. Meus amados, você pode até se formar até o 3º grau, se formar em advogado, se formar em medicina, mas nem por isso, se você parar no tempo, se você deixar de se reciclar, se você deixar de estudar, você vai ficar como um odre velho. A nossa mente, ela tem que estar sempre se renovando, tem que estar sempre recebendo vinho novo. Vai buscar conhecimento. Quer emprego, vai se atualizar. Quer mudança de vida, busca em novas informações, coisas que lhe edifiquem, busca a palavra de Deus, busque conhecimento secular, busque coisas que possam transformar a tua mente, transformar a sua vida, para que você tenha uma novidade de vida. Para sair desse marasmo, dessa circunstância adversa, é preciso vinho novo. Era essa a mensagem de Jesus. E trazendo para o cristianismo, esse vinho novo significa viver agora, não mais olho por olho, nem dente por dente, mas com misericórdia, com amor. Vinho novo significa mudança também, novidade de vida. E para concluir aqui, eu quero falar em 2 tipos de mudança, 2 coisas que precisam mudar. A primeira coisa que precisa mudar somos nós. Eu quero falar de 2 coisas. Nós precisamos mudar. A igreja de hoje também precisa mudar, passar por mudanças. Deus não quer que eu fique com a minha mente cauterizada, a minha mente parada no tempo, que eu só absorva conhecimento dele até o momento que eu estudei, ou que eu acho que está bom, que eu não preciso mais de nada, que o que eu já sei já é suficiente. Não, Deus quer mudança nas nossas vidas. A primeira mudança, se você quer viver tempos melhores, ela tem que começar dentro de mim, dentro de você. Hoje a gente vê nas igrejas as pessoas, até pouco tempo atrás, antes dessa pandemia, as pessoas iam para a igreja atrás de bênção, atrás de chave de apartamento, atrás de emprego, atrás de carro, atrás de bênçãos financeiras, atrás de poder, atrás de unção. Eu quero dizer que todas essas coisas são necessárias, não sou contra isso não. Mas não é somente essas coisas que nós temos que ir atrás. Porque a coisa mais importante que nos traz todas essas coisas é a presença de Deus.
Os pastores, eu não quero falar nem julgar, porque cada um toma conta segundo o seu entendimento e segundo o seu livre-arbítrio. Mas até pouco tempo atrás as pessoas eram conduzidas somente para essas coisas. Os cultos que enchem, as igrejas que enchem, são que estão pregando essas coisas. E Deus quer que o vinho novo ele seja pregado, meus amados. É tempo de se pregar arrependimento. É tempo de se pregar salvação. É tempo de se pregar a vinda de Jesus, porque Jesus, ele está às portas e nós temos que estar preparados. Busca o teu emprego. Busca a tua bênção. Eu não tenho nada contra isso, faz isso. É bom. Deus tem para nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Mas acima de tudo, busca a presença dele. Até pouco tempo atrás eu estava cansado de ouvir profetas e mais profetas, pastores, irmãos, todos nós. Deus está preparando algo grande para a sua vida. Será? Será que isso tem base bíblica? Será que esse tipo de palavra, esse tipo de profecia, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, mas será que isso tem base bíblica? Deus está preparando algo grande, vem uma grande bênção. Pelo que eu entendo da palavra, Deus, e é por isso que muita gente fica o tempo todo esperando por uma promessa que não vai se cumprir. Ou fica o tempo todo esperando, tempo demais, e acha também que não vai se cumprir. Porque está demorando muito. E por que está demorando muito? É porque Deus está preparando algo grande? Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não está preparando mais nada, nem para mim, nem para ninguém. Tudo já foi preparado e feito antes do final do mundo. O que Deus pode estar fazendo é me preparando e preparando você para receber o que Ele tem de grande. A demora não é porque Deus está processando a coisa. A demora é porque Deus está processando o nosso caráter, a nossa mudança. Deus não vai derramar unção, poder ou grande bênção em pessoas que não querem mudança de vida, mudança de caráter. Porque se assim Ele o fizer, nós vamos pegar essa unção, nós vamos pegar esse poder e vamos jogar tudo fora. Nós vamos colocar tudo a perder. Então, se tem algo grande de Deus para a tua vida, se está demorando, não é porque Ele está preparando a coisa, não. Ele está me preparando e está preparando você. Ele quer mudança de vida, Ele quer mudança de mente, Ele quer mudança de caráter, para quando a bênção chegar, a gente não jogue fora. Não seja como um vinho que se rompe no odre velho. É preciso ser odre novo, ter mudança de vida, ter mudança de atitude, ter mudança de caráter. É preciso ter amor, é preciso querer amar a palavra do Senhor. É preciso buscar a presença de Deus. Porque muita gente acha que tem a presença de Deus, muita gente que acha, não, eu sou de Deus, e eu não estou dizendo que não é, eu não sou juiz de ninguém, Deus sabe quem são os deles. Mas muitas vezes a gente quer se engrandecer. Eu me lembro que uma vez eu vi, não sei se foi na internet, mas eu escutei isso. Um garoto chega para o pai, a presença de Deus é tudo, minha gente. Mas o quanto eu e você tem da presença dele? Uma vez um garoto chega para o pai e faz uma pergunta. Pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai olha assim para aquele garoto. E o pai olhando para os céus, ele vê um avião. E então, povo de Deus, aquele filho depois que pergunta ao pai o tamanho de Deus,
O pai olha para os céus e vê que vai passando um avião. E ele diz: filho, tá vendo aquele avião ali? E o filho diz: estou, pai. Qual é o tamanho dele? E o filho responde: ih, pai, é tão pequenininho, né? Eu estou vendo tão pequenininho que quase que não estou enxergando. Então aquele pai leva aquela criança para um aeroporto e chegando lá tem um avião aterrissando e ele vai e pergunta ao filho: filho, e agora? Aí o filho responde ao pai: ih, pai, mas o avião é grande demais. E aquele pai então ele responde: assim é Deus. O tamanho de Deus é exatamente o tamanho da proximidade que você tem com Ele, da presença dEle. É preciso que a gente mude as nossas atitudes, mude de vida. As novidades de vida que eu preciso, que você precisa, ela vem com a presença de Deus. A presença de Deus é tudo. Busque a presença do Eterno. Deixa o novo de Deus transformar a tua vida. Deus não vai te preparar. Deus não vai preparar mais bênção nenhuma. Ele está preparando a cada um de nós, forjando o nosso caráter pelo vinho novo. Assim também como nós precisamos mudar, a Igreja de Cristo precisa mudar. Tenho escutado também: olha, essa pandemia está mudando o mundo, está mudando tudo, está mudando a igreja. A pandemia pode mudar tudo, mas a igreja, só quem pode mudar é o dono dela. A igreja tem dono. Deus está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo é que toma conta e opera as mudanças que a igreja precisa. Nós vimos no decorrer da história da igreja várias mudanças acontecendo, mas todas foram feitas pelo Espírito Santo de Deus. A igreja dos apóstolos foi uma, não se tem mais igreja como a igreja dos apóstolos, operando tantos milagres, tanto poder. Por quê? Porque a igreja era uma igreja como se estivesse na presença, aquele filho estivesse na presença do avião. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais milagre, mais cura, mais maravilhas vai acontecer. Por isso que a igreja de hoje precisa desse vinho novo. Mas depois dessa igreja, veio uma outra igreja. Depois de 70 depois de Cristo, quando Tito destruiu Jerusalém e o povo de Deus foi disperso. Mas quem operou essa mudança foi o Espírito Santo de Deus, espalhando o povo de Deus para todos os lugares. Depois veio outra igreja diferente, que foi a igreja da Idade Média, mas Deus estava operando todas as mudanças, mesmo na circunstância adversa. Quem faz a mudança da igreja é o Espírito Santo de Deus, não é circunstância. Nós vimos também a nossa igreja contemporânea. E estamos no limiar de uma nova mudança. As pessoas não estão entendendo que Deus não quer mais igreja somente dentro de templo. É hora de pregar arrependimento, é hora de pregar salvação, é hora de concluir o resto da missão da igreja, para que todas as almas sejam alcançadas, porque está chegando o tempo do fim, e quando a igreja não quer sair, Deus opera a mudança, e faz com que os templos se fechem, e a igreja seja a igreja fora. Deus não está nem aí para denominação, para placa de igreja. As pessoas precisam entender o que Deus está fazendo. A igreja de Cristo não estava se preocupando com as demais pessoas que não tinham salvação. Deus deu tempo para que a igreja saísse. Quando estava perto de terminar o ano passado, no mês de dezembro,
Eu tinha um projeto, eu falei dentro da igreja, olha, o próximo ano, o ano de 2020, a igreja vai ser igreja fora da igreja, não somente dentro do templo. É preciso que a gente congregue, é preciso que a gente esteja cumprindo toda a vontade do Senhor, mas há uma necessidade urgente de mudança. Precisamos ser luz lá fora. Quem está fazendo essa mudança é Deus. Então deixa esse vinho novo, a presença, a luz do Eterno, iluminar as nossas mentes e vamos entender que toda essa mudança, tudo que está acontecendo, não responsabilize a governador, a presidente, a prefeito. Só quem pode mudar a igreja, o destino da igreja, é o dono dela. É preciso que a gente entenda o que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer nas nossas vidas e na nossa igreja. Seja vinho novo. E eu quero concluir orando por você, dizendo que vinho novo, nem odre novo, a Bíblia diz que se conservam. Mas se você é um odre velho, mas ainda está na presença de Deus, você não é daqueles que têm a mente cauterizada e engessada. Você é daqueles como o salmista, que ainda que seja esquecido, mas não esqueceu da palavra do amor e da importância do Evangelho de Cristo, dessa nova mensagem. Vamos pregar, vamos amar, vamos ser luz lá fora. Às vezes as pessoas têm dito, não, mas eu já vi a igreja antigamente pregava de um jeito e agora está pregando de outro. Que mudança é essa? Então antes pregava heresia. Deixa de ser injusto nos julgamentos, queridos e queridas. Não julga a igreja de Cristo, porque a igreja tem um dono. O que nós não tínhamos e ainda não temos por completo é a perfeição da luz. Eu vou dar um exemplo aqui antes de orar. Você imagine que você está num quarto completamente escuro e que dentro desse quarto tem 50 objetos. E ali tem somente uma luz. E essa luz é acesa, mas ela vai clareando de pouquinho. É uma luz bem fraquinha, tênue. E ela vai aumentando aos poucos a sua claridade. A princípio, você não vai ver com nitidez todas as coisas, porque você não tinha luz suficiente para enxergar todas as coisas e o detalhe de todas elas. Mas a proporção que a luz vai crescendo, vai aumentando, você vai vendo com nova nitidez, com outra nitidez. E quando você vê de uma maneira diferente, com outra nitidez, você tem um novo conceito. Tem muita gente que tem a mente tão engessada, que mesmo quando vem a luz, não quer ter uma mente renovada, quer continuar no velho conceito. Com medo de dizer, não, estava falando de heresia, falou de coisas erradas. Deixa a luz do Espírito Santo guiar a tua vida. Se tiver necessidade de mudar, mude, mas mude para melhor. Mude para fazer a vontade do Pai. Seja a luz e deixe o vinho novo lhe transformar e que me transforme também. Pai eterno e santo, eu quero te glorificar, Senhor, pela tua presença. E que a tua presença, Senhor, possa trazer luz para as nossas vidas. Que esse vinho novo possa nos transformar. Que o Senhor abençoe a todos.
em nome de Jesus, que nós possamos, como pessoa e como igreja, aceitar todas as mudanças que o Senhor quer fazer e tudo que nos está proposto para esse momento. Que a tua presença abençoe a todos, em nome de Yahoshua. Amém.